Vamos agora para a última questão, que no caso aqui é a terceira, né? Emanuel, será que se por acaso eu tivesse respondendo essa prova na ordem, será que eu, de certa forma, eu teria me prejudicado? Não sei, pessoal, mas a minha estratégia é o quê? É aferir, no caso, o que é mais fácil e fazer logo, certo? Segunda, a terceira questão, ó, um abstractzinho também, ó, nem é muito grande, nem é muito pequeno. Então vamos lá, vou traduzir agora com vocês e ele detalha, ó, ele disse a mesma coisa, não mudou absolutamente nada, ó, tá aqui, ó, da melhor maneira possível. Então, uma vez que você entendeu o que era para fazer na questão anterior, na primeira, isso, de certa forma, aumenta a chance de você entender também o que fazer nessa segunda, certo? Aliás, nessa terceira questão aqui, certo? Então vamos lá, vou traduzir com vocês agora. Interessante, pessoal, agora, ó, queria dividir aqui uma opinião com vocês. Nós já estamos o quê? Um pouco mais de 1 hora, né, de prova, né, e a gente, de certa forma, respondendo, fazendo essa resolução, explicando tudo aquilo que eu achei pertinente, a gente está o quê? A gente já está praticamente faltando apenas uma questão. Então, quer dizer, se você sabe por onde começar, se você sabe, não vou dizer a melhor ordem, mas a ordem que vai fazer com que você, de certa forma, economize mais tempo e se canse menos, isso faz uma diferença muito grande, certo? Porque não é o que você tem que fazer a prova com o maior tempo possível. Não, mas, por exemplo, digamos que essa questão aqui, ela fosse a mais difícil. Você teria deixado o maior tempo para ela, certo? Vamos lá, então. Vou traduzir aqui com vocês, né? E mais uma vez, ó, tentem comparar a tradução que eu vou fazer agora com a que a gente vai tentar melhorar, certo? Mas antes de fazer essa tradução, pessoal, eu queria destacar aqui só algumas palavrinhas. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, certo? Deixa eu colocar aqui, essa aqui, deixa eu só ver aqui, sublinhar aqui bem rapidinho. Aí depois eu digo a vocês o porquê que eu preferi fazer isso, certo? Deixa eu colocar aqui de verde mesmo, né? Primeira palavrinha seria essa aqui, ó, rise. Pronto. Já está aqui. Uma outra palavrinha que eu queria colocar seria esse on overall. Daqui a pouco eu digo por quê. Uma outra seria esse drowns. Pronto. Outra seria esse take. Pronto. Se você quiser também pode sublinhar, depois eu digo por quê. Essa aqui, ó, negligible. E eu acredito que a última seja essa aqui mesmo, order to. Melhor, order to, lembrando que ele começa aqui, ó, and order to, certo? Vai fazer uma diferença muito grande esse and. Pronto, uma vez que a gente já fez isso, eu vou traduzir com vocês agora, certo? Mas se você quiser, Manuel, por que você destacou elas? Eu acho interessante porque são palavrinhas que não é que elas sejam difíceis, não é isso, até porque elas são muito comuns, mas que nesse texto elas tiveram traduções bem peculiares, entendeu? Então, se você quiser anotar, ó, vou até dizer agora, ó, o rise. Lembrando que o rise, ele tanto pode ser, dependendo da situação, ele pode assumir uma tradução como outra. E a classe gramatical dele também muda. O rise, ele tanto pode ser um verbo, como ele também pode ser um substantivo, certo? Aí aqui você vai analisar qual é. Mas se ele for um verbo, ele é o verbo o quê? Subir. E se ele for um substantivo, ele é o quê? Origem. Certo? Beleza? Vamos então agora para essa aqui, ó. On overall. On overall significa o quê? Significa no geral ou então em geral, certo? Muito bem. Agora, só lembrando, essa aqui eu não estou traduzindo juntamente com esse prefixo aqui, certo? Somente a palavra mesmo. Negligible. Negligible significa o quê? Ó? Você vai pensar o quê? Negligible é o quê? É negligível, né? Beleza, é negligível? Aí o que poderia ser negligível? O que é uma coisa negligível? É uma coisa que é insignificante, que não tem muita importância, certo? Lembrando que eu estou me referindo somente a essa palavrinha aqui, viu? Agora vamos para, deixa eu ver aqui, an order to. An order to significa o quê? Significa a fim de, né? Ou então a fim de quê, se você quiser. Drawings poderia ser algumas coisas, né? Mas, por exemplo, aqui nesse texto ele está mais para quê? Poderia ser gráficos ou desenhos. E o take, a gente sabe que o take, ele realmente é um verbo que tem muitas traduções, que ele é muito versátil, né? Porém, nesse texto, ele foi mais para a tradução de quê? De levar. Pronto. Sabendo disso, vamos então agora para a tradução aqui no caso, assim, de acordo com a ordem que está aqui mesmo, certo? Então, não fique tentando memorizar, fique tentando entender qual é o sentido desse texto, certo? Vamos lá, vamos começar aqui pelo título, né? Diz assim, ó. Vamos começar aqui pelo título, né? Ele diz assim, ó. Representações esquemáticas, ou então de esquemas, você que escolhe, né? Representações esquemáticas em resolução, certo? Resolução de problemas aritméticos. Beleza. 2 pontos, aí ele continua.
Análise de... você vê aqui, ó, there, apareceu, né, naquele outro texto, agora apareceu aqui, ó. Análise de... deixa eu ver aqui, do impacto deles, né? Lembrando o impacto delas, né? Que está sofrendo representations, né? A análise do impacto delas, ou de seus impactos. Aí ele coloca on grade for students, no caso, em alunos do 4º ano. Pronto, perfeito. Aqui no caso, estudos educacionais em matemática, o ano 2003 e por aí vai. Agora vamos para o corpo do texto, certo? Diz assim, ó. Enquanto as representações esquemáticas, né, na solução de problemas requerem, aí detalhe, ó, no further demonstration, cuidado, ó, no further, aqui você vê que não é a palavra não necessariamente, né, até poderia ser, mas cuidado porque quando você coloca no further, quer dizer o quê, ó, a gente diz para não requer mais nenhuma demonstração, mas está dizendo o seguinte, ó, não requer mais nenhuma futura demonstração, quer dizer, não é que não tem nenhuma, tem sim, mas já tem o suficiente, tipo, não requer mais porque já conseguiu o que queria. Então, ó, não requerem mais nenhuma demonstração, ou então não requerem mais nenhuma demonstração futura. Pronto, só isso. Vírgula. Aí ele coloca a forma, né? Ou, se você quiser, o jeito, né? Ou então a maneira, você que escolhe. A forma na qual os estudantes... Should, a gente já viu esse verbo, né? Ele é o verbo modal no sentido de dever, de conselho, né? A forma na qual os estudantes deveriam ser ensinados, né? Você vê, ó, só apareceu isso aqui, né? Naquela questão, esse verbo. Deveriam ser ensinados sobre como formar essas representações invariavelmente. Aí agora vamos descobrir. Invariavelmente o que? Ela dá origem, né? A gente já viu, então aqui no caso realmente é substantivo. Ela dá origem a quê? A vários debates. Perfeito. A vários debates, então muitos debates, se você quiser. Esse estudo, no caso, esse trabalho, né? Que foi o quê? Conduziu o quê? Aí ele está falando aqui a amostra. Participaram da amostra desse trabalho o quê? Ó? 140 o quê? Estudantes, né? De graduação, né, do 4º ano de graduação, ali aqui ele coloca 4º ano, né, aqui ele coloca, ele não especifica, né, mas não tem problema. 146 estudantes de graduação, então simplesmente acadêmicos, né, em Luxemburgo. Perfeito, Luxemburgo, uma cidade, vírgula. Aí ele coloca aqui, ó, analisa, né, analisa, no caso no presente, analisa o quê? O efeito de quê? De 2 tipos, né? Aí ele coloca 2 tipos de... Agora vai ficar um pouco mais complicado, mas vamos tentar. De 2 tipos de representação esquemática. Por que 2 tipos de representação esquemática? Você vai entender agora, ó. Repare que aqui entre parênteses ele colocou, ó, diagrams versus schematic diagrams. Então dá a entender o que, pessoal? Que são 2 tipos de diagramas, né? Só que esse primeiro aqui, ele não colocou mais nada, ele colocou só o nome diagrama, entendeu? Então, para não ficar complicado para a gente, então vamos fazer o seguinte, se aqui ele especificou qual é o tipo de diagrama, então para não ficar uma coisa muito vaga, vamos dizer assim, ó, diagramas simples, né? Porque já que ele não colocou mais nada, ó, diagramas simples versus diagramas esquemáticos, ou seja, diagramas simples tipo qualquer tipo de diagrama e o esquemático é um diagrama mais específico ou mais complementar. Pronto, basicamente é isso. Aí ele coloca, ó, na solving aqui não está como verbo, até porque tem um artigo, né? Não adianta não tem como você colocar artigo definido antes de verbo, né? Então vamos lá. Na resolução, né? Na resolução de problemas o quê? Problemas aritméticos. Beleza. Estamos aqui na metade já, né? Ó, vamos lá. Os resultados mostram, você vê que ele continua escrevendo no presente, eu não posso dizer mostrar, tem que ser no tempo verbal que ele coloca, né? Mostram, né? Os resultados mostram que a presença de representações esquemáticas, beleza, ó, você vê que é o segundo tipo, né, que ele coloca. Aliás, a presença de, aqui não é diagramas, não confundir diagramas com representações. Diagramas é uma forma de representação, né? Então vamos lá. Os resultados mostram que a presença de representações esquemáticas, né,
tem o que? Ele coloca, ó, tem um efeito positivo e claro. Aí, Samuel, essa palavra claro aqui, por mais que ela, de certa forma, ela faça sentido, não é melhor eu tentar colocar ela para de certa forma, assim, um sinônimo que, não vou dizer que fizesse mais sentido, mas que fosse uma coisa mais fácil de pegar a ideia? Vamos trocar aqui, ó, por exemplo. Em vez de dizer claro, vamos dizer evidente, uma coisa que é muito fácil de você perceber, né? Então, tem um efeito positivo evidente. Beleza, mas isso aí é uma opinião minha, né? Você pode colocar, deixar claro se você quiser, certo? Não tem problema não. Então, ó, tem um efeito positivo, aí ele coloca evidente, aí vamos lá. Ele coloca o que, ó? On over, quem lembra o que eu falei, né? Ó, em geral, né? Aí ele coloca... na performance, lembrando que performance também seria o que? Desenvoltura. Um efeito positivo evidente na ou sobre a performance dos estudantes em geral. Perfeito. E que, aí ele coloca, e que, aí vamos lá, e que, o que, ó? Non-negligible promotion. Aliás, proportion. Proportion seria o quê? Seria proporção. Muito bem. Então, vamos lá. Uma proporção, aí ele coloca, ó, lembrando que negligible, eu traduzi para o quê? Para insignificante. Então, aqui ele coloca non-negligible. Então, quer dizer o quê, pessoal? Então, quer dizer que é uma coisa que não é insignificante. Se ela não é insignificante, eu não preciso dizer não é insignificante. Qual é o contrário? Significante, entendeu? Então, vamos lá. Uma performance, né, de estudantes no geral e que uma proporção significante. Só isso. Uma proporção significante de quê? Quer dizer assim, uma proporção, por exemplo, digamos que sejam, eu vou dar aqui só um chute. Se é uma proporção significante, se são 146 alunos, vamos dizer que 100 concordam com isso, quer dizer, é um número significante, entendeu? Então, tipo assim, é mais da metade, digamos, né? Mas aqui é só uma ideia, certo? Uma proporção significante de alunos o quê? Aí ele coloca aqui, ó, uma proporção significante de alunos reusam, né? Reusam. Aqui, manage to reuse, você poderia traduzir simplesmente para reusam, beleza. Que reusam o quê? As representações, perfeito, encontradas, beleza, aonde? Encontradas, deixa eu ver, na ordem de, se você quiser, né? Aliás, a fim de, se você quiser, né? Diz assim, a fim de resolver novos problemas. Então, vamos lá. Uma proporção significante de alunos reusam as representações, no caso, essas representações, a fim de encontrar ou de resolver novos problemas. Perfeito. Até aí tudo bem. Aí ele coloca agora, vamos lá. Enquanto apresentam, beleza, um efeito levemente, olha só, um efeito levemente a favor. Quer dizer o quê? Um efeito levemente... Quer dizer que não importa, não é tão significativo, entendeu? Tipo assim, então aqui a palavra levemente, ela tá como se fosse assim, contrária, certo? Então, aliás, enquanto um efeito levemente, aí ele coloca a favor de quê? Dos diagramas, lembrando que aqui ele tá falando de diagramas, no sentido de que são simples, né? Um efeito levemente a favor de diagramas simples, de diagramas simples, no caso assim, não é o segundo grupo, é o primeiro, né? De diagramas simples, no caso, quanto contrários a diagramas esquemáticos. Então, vamos lá. Enquanto apresenta um efeito levemente a favor, perfeito, né? Levemente a favor de quê? De diagramas, beleza? Quanto contrários a diagramas esquemáticos. Perfeito, então quer dizer, a maioria, de certa forma, prefere um em detrimento do outro. Basicamente foi isso que falou. Beleza, aí ele coloca aqui, ó, já está chegando na parte das conclusões. Nossos resultados, beleza? Nossos resultados não... Né? Mas não, por que ele não colocou don't? Pessoal, já me perguntaram isso, eu vou mencionar agora, bem rapidinho, só abrir um parênteses. Em artigos científicos, não é que não exista, mas não é muito comum a gente ver contrações, certo? Então, aqui eu sei que é a mesma coisa que don't, mas diferente de um diálogo assim cotidiano, aqui é uma linguagem científica. E de linguagem científica eles gostam de colocar palavra por palavra, entendeu? Então é por isso que aqui não é don't. Então, raramente eu mesmo não tenho costume nenhum de ver contrações, certo? Então, vamos lá. Nossos resultados não nos permitem
não nos permitem o quê? Aí ele coloca, não nos permitem to draw any conclusion, não nos permitem tirar nenhuma conclusão, né? Não nos permitem tirar nenhuma conclusão. Aí ele coloca o quê? Ó? Sobre, né? Não nos permitem tirar nenhuma conclusão sobre a forma que essas representações deveriam levar. Beleza. Aí ele coloca. Em particular, aliás, ou em especial, se você quiser, né? Desde um efeito diferencial observado, né? Dependendo do tipo de problema. Resumindo aqui, ele está dizendo o seguinte, que dependendo do tipo de problema, você vai ter uma tendência a utilizar um diagrama em relação ao outro. Pronto, é só isso. Aí você diz, Emanuel, realmente esse texto aqui está complicado. Porque, entenda, a linguagem aqui está muito científica, entendeu? Então, quer dizer, ele está pedindo para você descomplicar. Então, vamos lá, certo? Eu agora vou fazer aqui a minha forma e, mais uma vez, você tem o livre-arbítrio aí para poder, no caso, depois escrever nos comentários se você concorda, discorda, né? Então, vamos lá. Ok? Vou agora escrever aqui, ó. Deixa eu só checar aqui a letra. Pronto, de azulzinho mesmo. Vamos lá. Acho que aqui já vai ser o suficiente também. Vamos lá? Eu coloquei assim, pessoal, viu? Essa foi aqui a minha forma. O referido trabalho analisou os resultados de 146 acadêmicos em Luxemburgo, fazendo um comparativo entre dois tipos de representações de esquemas. Aí eu vou colocar aqui, né, da forma que eu tinha dito para vocês, né? Vamos lá. De esquemas. Quais foram eles? Diagramas simples e diagramas esquemáticos. Pronto, só isso. Até agora tudo bem. Vamos lá. Foi possível constatar que tais representações têm um efeito positivo e evidente sobre o desempenho dos alunos e que um número significante dos mesmos reusam as representações. Lembrando mais uma vez que a palavra representações ele coloca aqui como se fosse o geral. Ele não está dizendo representações como sinônimo exato de diagrama, até porque existem dois tipos de diagrama que ele colocou aqui, né? Então pronto. Reusam as representações achadas para resolver problemas posteriores. Ponto. Vou ajeitar aqui. Pronto. Aí continuando. Sendo que estes apresentam uma preferência parcial pelos diagramas. Vou ajeitar aqui. Pelos diagramas, ok? Pelos diagramas simples, pronto. Vírgula. Porém,
os resultados ainda são inconclusivos. Pronto. Visto que cada tipo de problema pode ter o seu diferencial. Pronto. Pronto. Tá aí, pessoal, essa foi a minha forma, né? Você viu que ficou mais ou menos, né, de certa forma, assim, o mesmo tamanho, mas a minha ideia foi ser o quê? Foi sucinto. Agora, lembrando, Emanuel, como ele está dizendo aí, para você explicar da melhor maneira, você acha que eu poderia, por exemplo, ficar colocando exemplos e tudo? Eu digo, pessoal, aí vai da sua opinião, certo? Se você acha que um exemplo de certa forma, iria ajudar aqui, ótimo. Agora, contanto que você fosse também um exemplo sucinto. Não adianta você dizer, mas aí ele não está dizendo para a gente escrever da melhor maneira possível, então, aliás, explicar da melhor maneira possível. Então, se é para explicar, eu posso escrever até uma folha toda. Eu sei, você poderia escrever bastante. Agora, lembrando, olhe quantas linhas ele lhe deu, certo? Então, veja se a sua resposta poderia caber aqui. E, mais importante, cuidado para você não ficar, além de se contradizer, você não ficar, por exemplo, repetindo informação. Entendeu? Então, como aqui ele foi, não vou dizer que ele foi sucinto, mas aqui ele disse cada uma das informações uma vez, você não poderia também ficar repetindo. Eu falei aqui no início, aí eu achei que ficaria melhor se eu repetisse no final. Para que repetir se não ia acrescentar nada? Entendeu? Então, tudo tem que ter a sua importância. Então, é por isso que eu coloquei isso aqui, eu fui sucinto, fiz questão de mudar algumas palavras, fiz de propósito mesmo, para ficar uma coisa assim, mais assim, tanto fácil como também enriquecer, entendeu? E lembrando, eu utilizei as minhas palavras baseadas na minha interpretação aqui. Se você escreveu alguma coisa diferente, não quer dizer que ficou errado. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Deixem seu comentário, principalmente. Com certeza a gente terminou... A última vez que eu olhei no relógio, a gente estava com o quê? Com 1h30, né? Lembra que eu fiz muitas considerações. Então, quer dizer, a gente teria terminado essa prova, no caso, faltando meia hora ainda. Lembrando que a gente fez primeiro as questões de assinalar, depois a gente voltou para as questões dissertativas. Se você quiser, você pode tentar fazer o sistema tradicional, ou seja, faz na ordem mesmo, faz uma dissertativa, depois faz uma assinalar e por aí vai. E lembrando, olha a importância que a gente aprendeu hoje, né? Essa diferencial. As questões, elas não precisam ter o mesmo valor nem a mesma dificuldade, entendeu? Então não é porque está na ordem, ou então é porque você acha que é desse jeito, que vai ser realmente desse jeito, certo?